A gente está aqui hoje com a Mayara Krebs e eu tô com a minha cola aqui para falar um pouquinho das atribuições dela, que são muitas. A Mayara, ela é mestre em neurociências, é neuropsicopedagoga, tem formação em letras, além de especializações em ABA, TEA, psicanálise clínica e é criadora do método Código TEA, além de ser mãe esposa atípica. Seja bem-vinda, Exatamente. Mayara. Obrigada, Cris. É um prazer enorme estar aqui. Mayara, como mãe esposa atípica, o que você tem aprendido na prática que nenhuma teoria foi capaz de te ensinar? Cris, os pais atípicos, eles têm a vivência de todo santo dia, estar vivendo a atipicidade, de estarem vivendo os sintomas que o TEA, TDAH, que o TOD traz. Então, eu, como mãe, me vi diante de situações ao qual eu tive que viver na pele. São erros e acertos ao qual eu tive que procurar métodos para que eu conseguisse ter um efeito positivo na minha vida e principalmente na vida do meu filho. Então, a formação ela só veio para agregar, para trazer um pouquinho mais daquilo que eu vivi na pele. Mayara, alguns sinais, eles costumam ser ignorados pelos pais. Você pode dar exemplo de alguma dessas situações, inclusive que você viveu, pode estar sendo ignorada pelos pais? Sim, Cris. Tem vários sinais ao qual os pais têm que prestar muita atenção. São sinais clássicos do autismo, certo? Então, nós vamos ter que ter um parâmetro, e esse parâmetro chama-se o marco do desenvolvimento infantil. Dentro desse marco, Cris, a gente tem lá qual é o tipo de desenvolvimento, qual tem que ser alcançado pela criança. Então, lá tem o tempo para falar, tem o tempo para andar, tem o tempo ao qual a criança precisa ter contato visual, socialização. Se tudo isso não for alcançado dentro deste marco, é sinal de alerta. Precisa de procurar ajuda. Então, esses marcos, eles servem como referência. Se a criança chegar naquela determinada idade e não tiver desenvolvido esses marcos, e que tipo de profissional, onde a gente pode buscar essas informações para saber se o nosso filho está no desenvolvimento correto? Certo. O profissional é geralmente um psicólogo ou o próprio pediatra. É o primeiro que vai dar o sinal de alerta. Ele sabe de todos os marcos e lá dentro da própria caderneta de vacinação, nós temos os marcos explícitos. Os pais têm que ter esse cuidado de estar verificando e o pediatra ele vai ter todo o cuidado de estar orientando os pais. Agora fica um alerta para os pais que eles tenham a mente aberta para que eles consigam precocemente ver esses sinais e procurar ajuda, porque o quanto antes for procurado essa ajuda, melhor vai ser o desenvolvimento da criança. Eu acho que isso é interessante para ser falado, porque eu, como mãe, eu acho que a maioria das mães nunca pegou a caderneta para ver que realmente tem esses marcos lá. Que dica interessante essa que a Mayara deu, viu, gente? E após o diagnóstico, o que que você acha que impacta mais a criança? A forma como os pais vão lidar com esse diagnóstico ou o próprio diagnóstico em si? Olha, Cris, o diagnóstico em si, ele não vai mudar. A criança neuroatípica, ela nasceu neuroatípica e ela vai viver a sua vida na neuroatipicidade. Ponto final. Os pais não podem negligenciar os sinais, não pode retardar o tratamento, não pode retardar a procura por ajuda, querendo colocar essa sujeirinha, entre aspas, embaixo do tapete, certo? Não vai ser alterado só porque eu, como mãe, estou negligenciando, estou tentando negar que o meu filho tem alguns marcos de desenvolvimento atrasados. Se eu, como mãe, faço isso, eu estou trabalhando em prol do meu filho não desenvolver, dele não ter progresso. Porém, se eu, como mãe, procuro essa ajuda, procuro de forma precoce a intervenção, tanto terapêutica quanto em escola, principalmente dentro de casa, esse é fundamental. Então, eu vou ter um filho que vai desenvolver dentro do espectro. E mais, Cris, a criança com TEA, ela tem, assim, a probabilidade de correr entre os níveis de suporte. Nós temos 3 níveis de suporte, o 1, o 2 e o 3.
Então, a criança que ela é vista precocemente como 3, ela pode chegar até o nível de suporte 1, de acordo com um bom posicionamento da família, com um bom posicionamento terapêutico e de escola. Isso é importante falar porque essa intervenção precoce, então, pode fazer com que não regredir, porque o autismo realmente ele não, ou a neurodivergência ela não vai desaparecer, mas que ela fique numa situação Exatamente. que facilite a vida da criança Com para a certeza, convivência. Cris. Exato. E apesar de muita informação, das pessoas terem um acesso à informação hoje, você acha que ainda existe muito preconceito? Sim. Cris, infelizmente, nesses meus mais de 10 anos trabalhando na área, o maior índice de preconceito é na família. Infelizmente, a família é a que mais tenta negligenciar, mais tenta esconder, né? Eu entendo, enquanto mãe, que a gente precisa proteger os filhos da gente, que a gente precisa, de alguma forma, proteger da sociedade. Porém, quando a gente procura ajuda e a gente consegue desenvolver bem essa criança, a gente não precisa de proteger, a gente não precisa mais dessa proteção exacerbada. A gente consegue trazer essa criança para a sociedade com independência e essa criança consegue ser funcional. É algo que a sociedade vai conseguir trazer como algo excepcional, porque o autista bem dirigido é excepcional. De que forma, isso é uma dúvida minha, de que forma que durante as terapias é trabalhado na cabeça da criança como funciona essa neurodivergência e se ela ter essa consciência desde muito cedo não pode gerar algum tipo de bloqueio no desenvolvimento, ou que ela fique consciente do preconceito muito cedo. Você acha que isso não gera um problema? Sim, Cris, é assim, a criança, ela se entende como um todo global. E ela tenta, aos poucos, quando a gente coloca ela na sociedade, a primeira sociedade que a gente coloca a criança é a escola. Então, quando a gente coloca ela na escola, ela vai tentar entrar naquele mundo de forma com que ela não se sinta diferente. Mas a criança neurodivergente, ela já tem algo dentro dela que ela sabe. Mas, respondendo a sua pergunta, os pais têm um papel fundamental nisso. Hoje a gente tem muitos livros infantis que ajudam, né? Eu posso até depois estar deixando alguns nomes, que agora de cabeça não me vem, mas eu posso deixar alguns nomes ao qual os pais podem estar procurando, ajuda muito. Uma conversa em casa. A escola ajuda nesse processo enquanto enquanto a socialização dessa criança, o que é fundamental para a criança, o que ela sente, principalmente na primeira infância, o que ela sente de diferente é que ela não é inclusa nas brincadeiras, ela não é inclusa em atividades ou ela não consegue realizá-las. Então, para que haja toda essa inclusão, para a criança ter consciência do eu, do ser, do eu, ela precisa entender um pouco de tudo o que traz prejuízo para ela. Depois entra a nomenclatura do autismo, do TDAH, do TOD ou de qualquer outro transtorno. Então, isso não precisa ser passado desde cedo, em relação à nomenclatura, mas para que ela possa se entender, exatamente, se proteger e entender as suas limitações desde pequeno. O que a gente observa, às vezes, dentro das próprias instituições, das escolas, é que por não entender aquela neurodivergência, os profissionais acabam deixando de lado a criança, para não ter trabalho, né? Acaba não envolvendo nas brincadeiras. Ah, esse aqui não gosta disso, não envolve nas brincadeiras. Isso é ruim, Cris. A escola ela tem que estar preparada. Hoje em dia é muito fácil você encontrar informações, não de qualidade, mas é muito fácil hoje você conseguir fazer uma pós-graduação, de você estar fazendo cursos de extensão e a escola está fornecendo isso, certo? De estar levando pessoas formadas e informadas para dentro da escola para dar palestras, para formar, fazer uma formação com esses professores, certo? E isso traz inclusão. A inclusão é isso. A inclusão hoje nas escolas a gente tem que pensar de dois modos. A gente tem que pensar nas crianças que não têm condições de estarem em sala de aula,
que precisam de uma questão terapêutica um pouco mais aprofundada e de um nível escolar diferenciado daquele que é dado de forma clássica, né? Então, é uma criança que ela provavelmente vai estar dentro de escolas especializadas, dentro de um plano terapêutico um pouco mais aprofundado. Porém, hoje a gente consegue fazer inclusão de crianças nível 2 de suporte, nível 1 de suporte. Era essa a minha dúvida, porque às vezes se dá muita atenção, e é muito claro quando a criança ela tem uma neurodivergência de nível alto. Certo, Mas verdade. eu acredito que, por exemplo, um autista de nível 1, né? Sim. Um autista de nível 1, ele consegue desenvolver muitas habilidades, às vezes não tem questões pedagógicas, mas ao mesmo tempo ele tem as limitações dele. Né? Tem, exato. É aquela história, estranho demais para ser normal e normal demais para ter uma neurodivergência. E às vezes eu percebo que os níveis 1, eles têm mais dificuldade. E os professores também, a maioria tem dificuldade de identificar. A maioria tem dificuldade de saber como trabalhar com essa criança. E isso é que é a inclusão. É o professor estar preparado para receber. A escola tem que estar preparada para receber. Uma escola que ela não tem informação e que, pior, nega. Tem escolas que negam que exista a neurodivergência ou que essa neurodivergência ela faz diferença na vida da criança. Ela não só faz diferença na vida da criança, como ela faz diferença até na vida das crianças que estão contidas dentro daquela sala de aula. São crianças que vão ter que aprender a usar um tom de voz mais baixo e aquela criança neurodivergente a usar um pouco mais das aptidões de sensibilidade para conseguir se adaptar melhor aos tons de voz, por exemplo. Então, a escola ela tem que estar preparada para levar para os pais informação de qualidade. Então, é uma via de duas mãos, né? Exatamente. Então, tanto preparar a criança, como preparar a sociedade, a escola para receber essa criança. Exatamente. E Maiara, e como a neurociência pode ajudar na prática os pais que vivem perdidos no seu dia a dia a lidar com seus filhos com neurodivergência? Certo, Cris. Esse é um ponto ao qual eu quis trazer na minha mentoria do Código TEA. A neurociência é algo que vai trabalhar a individualidade dentro dos códigos mentais, dentro daquilo que é a aptidão da pessoa, certo? Então, uma criança nível de suporte 3, ao qual não é verbal, o que os pais, por exemplo, podem estar fazendo? Primeira coisa é fazendo a inclusão dessa criança em algum nível de sociedade. A criança que ouve, a criança que presta atenção, o primeiro parâmetro para aprendizado é a atenção. Então, a criança que ouve, que ela presta atenção, que ela tem um plano terapêutico bem adaptado e que ela tem principalmente vivência familiar, essa criança ela consegue ter dentro da neurociência todo um aparato. E para isso, por exemplo, no Código TEA, eu trago a individualidade e a personalização de cada plano terapêutico, que é onde eu consigo trazer a neurociência para dentro da família. E tem mais, Cris, eu quero deixar aqui dito que as famílias neurodivergentes, quase 75% dos casamentos eles acabam. Nossa, esse dado é muito importante. Muito, e é um dado muito alto, Cris. Pesquisando sobre isso, eu vi que 75% das famílias elas se dissolvem após o diagnóstico do filho. E isso pesa muito. O que a neurociência atribui a isso? Vamos lá. A neurociência ela consegue trazer essa família para o eixo. Consegue fazer com que os pais entendam essa neurodivergência, aonde eles têm que atuar, porque quem tem que atuar na neurodivergência são os pais. O plano terapêutico, os terapeutas, fono, psicólogo, neuropsicopedagoga, enfim, eles conseguem trazer melhorias para as inabilidades dessa criança.
dentro ali do plano terapêutico, dentro da sala de terapia. A escola, ela consegue trazer a socialização acima de qualquer outro tipo de educação. Porém, a família, ela precisa estar estruturada. Se essa família não tem estrutura, se esse pai e essa mãe não conseguem conviver bem, essa criança não vai conseguir se desenvolver. Ela cria resistência a todo tipo de aprendizado, porque ela vai deixar de prestar atenção. Ela vai se negligenciar para que ela não consiga ouvir brigas, para que ela não consiga ver os pais se afastando. A criança, ela entende tudo. É errôneo dizer que a criança até ela não está prestando atenção, que ela não está sabendo. É errôneo, é extremamente errado isso. Toda criança, ela consegue ter essa percepção. E isso faz toda a diferença enquanto trazer para o bom caminho, enquanto os pais atuarem de forma ativa e assertiva. Então, a neurociência ela viria como um mapa para Exatamente, orientar Cris. esses pais a seguir esse caminho que a Exato. gente sabe que é difícil, mas que tem que ser de preferência que a família esteja unida, de mãos dadas. Exato, e é um mapa individual, cada um atua dentro da sua área, dentro das peculiaridades da sua família. Maiara, fala um pouquinho pra gente de que forma que as telas elas podem estar prejudicando. A gente sabe que hoje existem estudos, as pessoas estão mais esclarecidas em relação a isso, mas principalmente para o mundo dos neurodivergentes, porque a gente sabe que tem muitos pais que usam as telas como uma babá ali, né? Exatamente, Cris. Eu vou falar uma coisa que pode impactar. Eu não sou contra telas. Eu não sou contra o uso de telas, mas eu sou contra o uso discriminado das telas. Telas sem ter um propósito é uma arma. E eu digo mais, Cris. Se a gente pegar para observar como estão as famílias, hoje não se senta mais à mesa para conversar. Hoje se senta à mesa para olhar o celular. Não tem mais esse tipo de conversa, de diálogo. O que tem acontecido? São pais que criticam o celular, a tela, as crianças, mas não saem das telas. Entende? Então, eu acho que aí a gente tem que mexer. Quando a gente tem que mexer de todas as formas. Tem que mexer tanto nos pais quanto mexer nas crianças. As crianças, para uso de tela, Cris, é muito interessante usar de forma regrada, mas também usar de forma para potencializar, por exemplo, a fase alfabetizatória. Tem muitos jogos interativos que ajudam, tem muitos aplicativos que trazem esse dinamismo e tem muitos filmes, séries, desenhos que são bons, sim, para as crianças. Agora, o que a gente tem que levar em consideração é qual é a geração que a gente está? A gente está numa geração que tudo é telas. O pessoal que está vendo a gente está usando celular, está usando um computador, um tablet, tudo é telas. A gente não vê mais jornais por aí, a gente não vê mais revistas. Então, está se perdendo isso? Tá. Eu acho que a gente tem que resgatar um pouco para as crianças essa questão dos livros, do manusear os livros. Eu acho isso nunca vai se perder. Porém, as telas é saber limitar, é dar esse limite desde cedo. E esse limite acaba sendo automático, Cris. Então, isso é importante falar, não é bloquear totalmente, não é suspender totalmente as telas, até porque a realidade está aí, né? Tá a aí. tecnologia está aí, ela tem que ser E usada o a favor. autista, Cris, ele mexe nessas telas, ele mexe em computador, em tablet, como ninguém, a grande maioria. Quem é mãe neurotípica vai falar para mim aqui. Os pais sabem disso, as crianças mexem melhor do que a gente. Então, eu sou inimiga da tecnologia. É usar o bom senso. É usar o bom senso para que as telas elas venham a agregar e não a prejudicar. Exatamente, Cris. Não criar o vício, a dopamina lixo, né? Maiara, trazendo novamente para o universo das escolas, o que você acha que são os principais erros cometidos nas escolas em relação à adaptação ao acolhimento dessas crianças com neurodivergente? Certo, Cris. Eu acho que a primeira coisa é a informação. Conhecimento, ele sempre agrega para acontecer a inclusão. Então, se eu sei que o meu aluno, por exemplo, é um aluno TEA ou é um aluno TDAH, eu tenho que entender o tipo de medicação que esse aluno faz uso, eu tenho que entender o laudo dele, eu tenho que entender também quais são as
potenciais terapias que essa criança está fazendo. E tem mais. Quando a gente fala de escola, a gente fala muito mais da neuropsicopedagogia, que é a minha área de origem. Dentro da neuropsicopedagogia, nós trazemos alguns tipos de transtornos que geralmente acometem crianças com outros transtornos. Então, quer dizer, a criança com transtorno do espectro autista, ela pode ter outros tipos de transtornos de aprendizagem específicos, como a descalculia, a dislexia. Então, isso tem que ser avaliado a fundo. Uma sala de aula onde a professora não sabe que o seu aluno, em fase alfabetizatória, potencialmente tem alguma dificuldade de aprendizagem, ou tipo de transtorno de aprendizagem, que tem diferença, ela vai ter muito mais resistência em conseguir trazer progresso para essa criança. E você pode explicar brevemente para a gente essa diferença entre dificuldade e transtorno de aprendizagem? Sim, a dificuldade de aprendizagem ela acontece muito por questões emocionais. Então, é um processo transitório e a gente espera que seja. Vamos lá, acontece algo dentro da família, geralmente quando acontece um luto ou uma separação, um casal se separando. Então, a criança ela começa a gerar um tipo de resistência no estudo, uma resistência na aprendizagem e até um certo bloqueio. Já o transtorno, ele é neurobiológico. Então, ele acontece como acontece o transtorno do espectro autista. Ele já vem, a criança já vem daquela forma e ele vai ser para a vida inteira. O que acontece para a gente poder ajudar essa criança é que o neuropsicopedagogo ou o psicopedagogo, ele atua trazendo mecanismos para que essa criança consiga entender, por exemplo, na descalculia, as formas das habilidades matemáticas. Se adaptar. Exatamente. A como funciona o cérebro dela. Ela não vai por esse caminho, mas ela vai conseguir dar uma volta e entrar. E aprende também. Isso, exatamente. Maiara, por que você acha que, apesar de estar recebendo um acompanhamento profissional, muitos pais ainda se sentem perdidos? Certo, Cris, isso é muito importante a gente ressaltar, porque no Código TEA eu explico tudinho isso. Vou dar uma palhinha aqui para vocês. Os pais, eles precisam entender que a base familiar é a base mais importante para o desenvolvimento da criança. Uma criança que não tem base familiar, você pode deixá-la o dia inteiro dentro do plano terapêutico, o dia inteiro numa escola e ela não vai desenvolver. Aí por isso que muitos pais dizem assim, poxa, mas o meu filho chega a fazer 20 horas, 40 horas, 30 horas semanais de terapia e não consegue melhorar, não consegue algum progresso. Só que quantas horas essa criança está passando em casa? Essa criança virou visita? Ela virou visita em casa. Ela não sabe aonde fica o quarto, ela não sabe mais o que tem lá, ela não sabe nada, ela não está fazendo a formação mais importante, que é a formação familiar. Entende? É isso que era a minha dúvida. Às vezes aquele excesso de tempo em terapia priva a criança até do convívio familiar, né? De estar ali com os irmãos, e é uma sobrecarga muito grande, né? Muito. Dependendo do local, tem a questão do deslocamento, né? A dificuldade, até o peso financeiro também. Exatamente, Cris. E tem terapeutas que sabem mais da criança do que os próprios pais. Então, isso, eu como terapeuta, e tenho atuado dentro da terapia tanto em crianças quanto em adultos neurodivergentes, eu vejo isso. A maior reclamação de adultos neurodivergentes eu tenho uma falha na minha família, ao qual essa falha me levou a ter tantos prejuízos quanto. Então, isso é muito importante da gente colocar. Então, eu vejo essa falha ao qual os adultos neurodivergentes, eles falam, essa falha da família, esse buraco que a família deixou, essa habilidade familiar, social e familiar, ela deixa um buraco muito grande, Cris. E isso a gente não consegue preencher com escola, com terapia, entende? A base, a casa, ela não se constrói do teto para baixo, ela se constrói dali, de baixo para cima. E quem está embaixo? Quem que está amparando tudo isso? A família. Então, é isso. Aproveitando esse gancho que você falou sobre
os neurodivergentes adultos, o que a gente tem observado hoje é que, através dos filhos, muitos pais também estão buscando um diagnóstico, buscando fazer um rastreio. Exatamente. E aí são adultos que cresceram adaptados, mas sob uma pressão muito grande. Então, esse diagnóstico, eu acredito que mesmo em adultos, ele é importante para que você se proteja, para que você se proteja, para que você se perdoe Exato. e se cuide. O que eu disse lá atrás, Cris, em colocar essa, entre aspas, sujeira para baixo do tapete, um dia essa sujeira aumenta. E aí, quando a gente levanta o tapete, lá tá cheio, cheio. E esse adulto que, entre aspas, é funcional, e a gente diz entre aspas, porque a funcionalidade, ela, ali naquele adulto, ela cobra um preço muito caro. Principalmente quando ele é nível de suporte 1, onde a sociedade não vê, não percebe ou pouco percebe, né? Aí entra aquela situação onde a criança, o adulto, o adolescente, ele sofre e não é exatamente pelo problema ao qual é acometido, mas ele sofre exatamente pela sociedade não o ver desta forma, da forma com que ele realmente é. Então, esse adulto ao qual ele chega nessa fase com muitas inabilidades ou muitas falhas, ou muitos machucados, ele procura ajuda, já não é nem para saber do diagnóstico ou para saber como ele deve proceder diante desse diagnóstico. Ele já procura um plano terapêutico, por exemplo, psicanalítico, para poder se entender, para poder entender como que ele chegou ali, como é que ele conseguiu. Sobreviveu. Exatamente, como eu sobrevivi até aqui. Como você falou, muitos machucados, né? Mas isso possibilita que ele se perdoe. Exatamente, que consiga seguir, que consiga... A maioria, a grande maioria, eu acho que vamos jogar uns 95% desses adultos, eles têm problemas em se entender. Eles têm problemas em conseguir se colocar diante de situações sem se reduzir, sem se diminuir. E eu digo para todos a mesma frase: se alguém quiser te diminuir, sai de perto. Você não precisa se diminuir para estar próximo de alguém ou em algum lugar. Se isso acontece, sai, esquece. Porque ninguém precisa se compactar. Pelo contrário, o extraordinário é como eles chegaram até ali. E aí, essa dor, todo esse caminho ao qual eles conseguiram trilhar, é muito fascinante, Cris. Como que essas pessoas conseguiram se evoluir muitas vezes sozinha e a família não sabe, e a família nega até hoje. A grande maioria a família nega até hoje. Ah, mas olha só, ele está conseguindo estudar, ele está conseguindo trabalhar, ele consegue dirigir. Sim, o autista ele tem uma capacidade imensa e é por isso que eu digo para a família, para todas as famílias, pessoal, prestem atenção nas crianças de vocês, porque essas crianças vão ser adolescentes e vão ser adultos. E se você hoje, precocemente, consegue trazer essa criança para dentro de uma sociedade, principalmente familiar, para dentro de limites, a criança autista ela precisa também de limites, para dentro de um plano terapêutico equilibrado, para dentro de uma sociedade escolar boa e positiva, essa criança ela vai desenvolver com menos prejuízos. Isso não quer dizer que não haverá prejuízos, certo? O TEA, ele tem essa característica porque ele desenvolve prejuízos. Senão não é TEA, não seria. né? Senão a gente está dentro de outros parâmetros. Porém, esses prejuízos eles têm que ser minimizados. E quem minimiza isso? Família. E falando nessa contenção de danos, você é criadora do método Código TEA. O que esse código traz a mais para ajudar os pais? E no que esse código, no que esse método, ele vai melhorar o relacionamento dos pais com os filhos neurodivergentes? Certo, Cris. Esse método eu criei ao longo de mais de 10 anos, sendo mãe e estudando muito. Nesses 10 anos eu me dediquei a isso. Então foram anotações, foram pensamentos, foram erros, foram acertos, foram dias de choro, dias de luta. E diante disso eu consegui achar um mínimo múltiplo comum. Enquanto o meu filho não tinha possibilidade de estar dentro de um plano terapêutico,
por algumas limitações na época em que nós passávamos, eu comecei a trabalhar dentro de casa isso. Então, a minha família começou a me ajudar com isso, a minha filha, o meu esposo. Então, todo mundo trabalhando a respeito disso dentro das suas limitações, cada um também dentro do seu papel. A irmã como uma função, o pai com outra função e a mãe também como uma função. E cada um tem a sua dentro da família, certo? Então, eu consegui trazer para dentro desse método algo diferente do que se vê por aí. Por aí a gente vê o quê? Eu vou te ensinar o que que é TEA, eu vou te ensinar como agir, eu vou te ensinar quais as terapias você deve fazer. Vamos fazer um rastreio nessa criança. Essa semana eu ouvi uma mãe com diagnóstico dizendo: olha, eu levei agora na terapia e eles me disseram que a criança não era TEA. O que que eu vou fazer? Outra mãe perguntando a mim: olha, é o seguinte, o meu filho ele tem todas as características de TEA, mas o médico deu um diagnóstico de TDAH e TOD. O que que eu devo fazer? Então, os pais, eles estão perdidos, os pais precisam de ajuda. Se vocês são o alicerce, então é no alicerce que a gente deve trabalhar primeiro. O código TEA vem para isso, ele vem para trazer para os pais uma nova perspectiva, o que deve ser feito para que essa criança evolua, para que a criança progrida. Essa progressão ela só acontece quando o pai atua, quando a mãe atua, quando a família atua, não quando a escola intervém. Não é no plano terapêutico. Isso não acontece, Cris. Acontece quando a família se propõe. Então, eu venho para trabalhar com a família. Nada mais além disso. Eu coloco nos eixos a família que está toda perdida, tanto em casamento, tanto nas questões da neurodivergência, quanto nas questões até mesmo de ter um dia a dia assertivo para aquela família e para aquela criança. Então, todos precisam estar na mesma dança, do mesmo modo, nos mesmos eixos. Então, o Código TEA vem para alinhar, para decodificar, para trazer independência e progresso para essa família num todo. Então, o Código TEA, ele une o teu conhecimento teórico com a tua vivência prática e traz soluções voltadas para os pais e não descarta o uso das terapias, o acompanhamento dos outros profissionais, mas coloca os pais na responsabilidade que eles têm, vai servir como um guia, como um mapa, é isso? Isso, exatamente, Cris. O Código TEA, ele vem para trazer o que a terapia ela precisa. Muitos pais não sabem o que o terapeuta ocupacional faz, o que o fonoaudiólogo faz. O que que a competência do psicólogo? O que que o psicólogo vai conseguir trazer para o meu filho? O que que eu devo esperar dessa terapia? Tem pais que não sabem, então o Código TEA vem trazer isso. Outra coisa, o Código TEA ele vem trazer qual é o caminho que os pais que não têm ainda o diagnóstico de neurodivergência, ele deve tomar, como ele deve fazer, qual é os profissionais ao qual ele deve procurar e após isso, como que eu vou afinar a minha família para que isso aconteça. Outra coisa é a escola. Qual é a competência da escola? O que que a escola deve trazer para essa criança? Qual é o plano escolar? É muito importante uma criança neurodivergente ter o plano escolar. E esse plano escolar, ele é obrigatório, certo? É obrigatório por lei, gente. Então, a gente tem que deixar isso bem claro. No plano terapêutico, como é destinado por um médico, geralmente pelo neuropediatra ou por um psicólogo que vai solicitar essas terapias, então o pai às vezes olha para tudo aquilo ali, ó, tem 5, 6 terapeutas. Para que meu filho precisa de tudo isso? E como você falou, o fator tempo também é importantíssimo. Demais. Né? Então, quanto antes foi iniciado essa intervenção, esse acompanhamento, melhor vai ser o resultado. Terapêutico pelos pais, inclusive para que a criança de repente vá de um nível 2 para um nível 1. Exatamente, né? Isso melhora muito o prognóstico da criança, muito. Mais adaptado às condições ali da sociedade. Né? Exatamente. E para que muitos pais eles recuam diante de um diagnóstico. E eu vou usar uma frase que eu gosto muito de usar: para trás nem para pegar embalo.
Então, se você está pensando aí que eu tenho um monte de terapias para colocar meu filho, o plano de saúde não ajuda, a sociedade não está incluindo, a escola não está legal, para trás nem para pegar embalo, viu? Se está precisando de ajuda, é o lugar certo. É porque o que a gente observa, Mayara, os pais se queixam de coloca o filho na sala, leva para as terapias, mas não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Olha, Cris, imagina você colocar o seu filho das 2 horas da tarde até as 6 horas da tarde numa clínica, aonde essa criança está numa sala, onde tem alguns bichinhos, às vezes uma sala branca, um brinquedo aqui, outro ali, uma função ali, aí muda de terapeuta, aí daqui a pouco muda de novo. Para neurodivergência, a primeira coisa, essa criança ela já não se adapta tão facilmente. Ela já entra numa crise. E o gerenciamento de crise é muito difícil de acontecer dentro de uma clínica, certo? 2, para essa criança desenvolver plenamente dentro de um ambiente que não é um ambiente natural dela, não são pessoas naturais do dia a dia dela, demora. E outra, terceira coisa, Cris, quando a gente sobrecarrega o cérebro da criança autista, da criança TDAH, da criança neurodivergente, a gente está cometendo um crime. Essa criança, ela vai ter uma demanda muito alta. Vou te dar um exemplo, Cris. O meu filho hoje vai às 2 horas para fono. Às 3 horas ele vai para TO, às 4 ele vai para neuropsicopedagoga e às 5 ele vai para psicóloga. São 4 abordagens diferentes que muitas vezes a terapia não consegue casar, tá? Então, o meu filho vai sair de lá o quê? Atordoado. Ele vai chegar em casa completamente desregulado. E eu, enquanto mãe, vou ter qual qualidade de vida com ele? Nenhuma. Exatamente. Resultado, a criança não vai desenvolver. Mayara, se você pudesse dar um único conselho para uma mãe que acabou de receber o diagnóstico do seu filho de neurodivergência, qual seria esse conselho? Certo, Cris. Eu diria para essa mãe que ela respire fundo e busque bons profissionais para poder instruir ela. Lá fora está se tomando um mercado na neurodivergência. E é muita gente que sabe demais, entre aspas, e não entrega nada. Então, eu diria para essa mãe, procure bons profissionais. Procure pessoas que te instruam de forma correta. Procure pessoas que vão te levar a progresso. Para isso, eu criei o método Código TEA, para esse tipo de situação, aonde a mãe acabou de descobrir, tem toda a família para enfrentar, a mãe não sabe o que fazer, é muita informação, e quando a gente dá um Google nisso, daí as dúvidas aumentam. Mas eu vou te dizer que tem um local onde você vai encontrar tudo detalhado, plano personalizado, que é no Código TEA. Eu te dou todo o plano personalizado, individualizado com a sua família. E tem mais, as nossas reuniões elas são individuais. Não tem pergunta em grupo, porque às vezes a gente se sente até constrangido, né? De falar assim, olha, aqui em casa aconteceu tal coisa, e lá no grupo o pessoal fala assim, mas olha assim, tá acontecendo assim. Então esse acompanhamento, ele também inclui essas consultas. Isso, individuais. Plano personalizado, a gente conversa particularmente durante 60 a 90 minutos. Então, assim, a terapia que antes não estava fazendo efeito começa a fazer. As dúvidas do início de um laudo começam a ser sanadas. E o que acontece com tudo isso? Desenvolvimento. Não tem outra situação a não ser desenvolver essa criança e principalmente a família. Eu vou abrir aqui, Cris, para a gente... eu vou abrir para 2 perguntinhas aqui que me mandaram no Instagram, tá? Um seguidor me perguntou assim, diagnosticado em 2023, TEA, nível de suporte 1. Costuma ter mais neurotípicos no nível de suporte 1? Olha, não é uma fórmula, não tem algo que seja padrão. Mas adultos, no caso dele, ele é um adulto, tá? Adultos, eles costumam a ter mais
ser mais nível de suporte 1 ou 2. Geralmente nível de suporte 1, esses que chegam até procurar a fase adulta. Porque, na verdade, foi negligenciado no início, Exatamente. só descobriu depois de adulto. É aquela criança que ela foi tida como uma criança diferente, mas ele tem seu tempo. Antigamente se dizia isso, né? A criança tem seu tempo, cada criança tem seu tempo. Não é assim, não. Cada criança, ela tem um marco de desenvolvimento. Se esse marco de desenvolvimento ele não é alcançado, alguma coisa está errada. E é como eu disse, o pediatra, ele é o primeiro a se manifestar a respeito disso. Então, o pai e a mãe que não conseguem enxergar, que não conseguem ouvir esse profissional, ele está cometendo um crime contra o próprio filho. Então, vamos prestar atenção que quando o pediatra te chamar para uma consulta e dizer ele não está alcançando os marcos, procurar o profissional competente. Eu acho que a escola também tem um papel importante na identificação muito dessas inadequações, porque às vezes no convívio familiar, a família acaba não identificando, mas quando tá ali junto com outras crianças... exatamente, Cris, aí você disse uma coisa importante. Eu acho que a escola, muitas vezes, ela é quem sinaliza também. Exatamente, e aí vem 2 pontos, o professor está preparado para observar isso, e mais, quando a família olha para a criança e diz assim, tá, mas ela não é diferente da família. Mas aí vem um ponto importante. O TEA, ele é genético. Então, provavelmente, ele veio de alguém da família que também é neuroatípico. E muitos pais se identificam depois do laudo do filho. Eles começam a buscar o seu, né? A pensar, mas eu também fazia isso. Sou dessa turma. Bom, vamos lá agora, o próximo. Uma seguidora falou assim, a dificuldade de aceitação dos pais diante do diagnóstico, comente. Pois é, a dificuldade ela acontece de uma forma assim até um pouco, digamos que preconceituosa. É duro, né, de ouvir isso. É pesado, Cris, mas é. Por quê? Eu digo isso porque eu estive nesse local mesmo. E a gente vê o filho da gente agindo de uma forma diferente daquilo que era esperado. A gente vê o filho da gente não alcançando marcos de desenvolvimento e somando inabilidades. E aí a gente fica se culpando. Nessa culpa, a gente consegue colocar isso de uma forma dentro de uma caixinha e fechar, para que ninguém veja. E aí é que mora o erro. Porque quando a gente coloca as nossas culpas, entre aspas, quando a gente coloca aquilo que nos dói dentro de uma caixinha, mas isso compete a outra pessoa, isso tudo compete àquela criança, o desenvolvimento dela, a gente está tapando o sol com a peneira. E a inabilidade daquela criança, ela só vai somar. E aí sim eu vou dizer, é culpa dos pais. Agora, o pai que procura de forma precoce, consegue ouvir e consegue desenvolver, mesmo que sozinho, esse eu tiro o chapéu, tiro de verdade. E às vezes por medo também, né? Tanto Muito. por informação, mas por medo da sociedade, do preconceito. Eu acho que acontece muito isso também. Então, Exato. Se você tem esse medo, se você tem esse receio, não se paralise. Não paralise, não. Porque você pode estar, de certa forma, atrasando o desenvolvimento dessa criança e diminuindo as possibilidades dela. Exatamente. O progresso, ele vem, como eu disse e reitero, o progresso ele vem a partir da família. Ninguém vai trazer o progresso para o seu filho a não ser você. Então, a partir do momento em que você começa a trabalhar isso dentro da sua cabeça, dentro da sua família e dentro das habilidades dessa criança, o progresso ele vem automaticamente. Não tenho dúvidas. Para encerrar, eu quero agradecer a Maiara, dizer que já lhe acompanho como profissional, já vi a sua história como mãe, dizer que lhe admiro muito, porque é uma profissional e mãe e esposa que, a partir da sua dor, ressignificou isso e fez disso um propósito de vida. Te dar os parabéns e dizer, segue firme, tenho muito orgulho de você. Obrigado, Cris, obrigado pela oportunidade, muito bom estar aqui, muito boa a nossa conversa, espero que tenhamos mais conversas assim, levamos mais conhecimento para as pessoas. Muito obrigado e qualquer dúvida, só procurar Código TEA.